Preste atenção, como que você quer buscar a aceitação e aprovação de um mundo que condenou um homem perfeito? Pois é, não faz o menor sentido. Você vê as pessoas querendo sempre agradar o sistema do mundo e acaba imitando o seu comportamento, quebrando princípios do Criador, princípios eternos. E aí, quando se quebra princípios, o que acontece? Você não desfruta de algumas promessas, de algumas bênçãos de Deus. Quando você cumpre princípios, Deus ele cumpre promessas. E existem muitos cristãos que não vão desfrutar de algumas promessas porque vivem quebrando princípios. Que necessidade é essa de aprovação, de querer agradar os outros? Querer agradar quem? Não, Daniel, porque os meus amigos vivem assim, porque os meus parentes vivem assim. Só que aí que está a questão. Todas as pessoas têm medo da morte. Mas só que tem um que venceu a morte, o nome dele é Jesus Cristo. E no final você vai se encontrar com ele. E a pergunta que ele vai fazer para você não é sobre como você foi parecido com o mundo, mas sim sobre como você foi parecido com ele. Porque a nossa missão aqui na Terra como cristão, se a gente acredita que Jesus Cristo é o Senhor, se você acredita que Jesus Cristo é o Senhor, o seu Salvador, o teu modelo de vida, de padrão, né, de vida espiritual, emocional, de comportamento, deve ser o Senhor Jesus. Ele é o maior exemplo de alguém que vive para agradar a Deus, para cumprir uma missão, um propósito muito maior. Então, não adianta buscar a aprovação deste mundo, porque ainda que você tenha a aprovação desse mundo, no final da tua vida, o que vai valer? Porque Jesus Cristo falou, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que significa isso? Perder a vida aqui significa você não viver para o mundo, mas sim viver para Deus. Quando você decide viver para Deus, você está perdendo a tua vida aqui. Você está deixando de desfrutar de muitos prazeres que a carne oferece e que o mundo oferece. Mas você está ganhando no reino. E isso vale muito mais. Sabe por quê? Porque qual que é o nosso tempo aqui na Terra? 80 anos? 100 anos? Aí que tá. Compara isso com a eternidade. A nossa vida aqui na Terra chega a ser quase nada perto da eternidade. Então nós estamos aqui por uma missão. A gente vai passar a nossa vida desfrutando daquilo que de fato a gente quer, que faz parte do nosso ego. Nosso desejo é contra nós. Os nossos próprios desejos nos destroem. Os desejos que estão longe da vontade de Deus são contra nós, nos destroem. Mas os desejos que estão alinhados com os princípios do Criador, com a vontade do Espírito Santo, esses nos edificam. Esse faz com que a gente se desenvolva. Nós estamos aqui na Terra para plantar. Aqui é um plantio para a eternidade. E como você vai viver esses dias? Vivendo para agradar as pessoas que nem sabem quem você é. Vivendo para agradar pessoas que nem sabem quem são e nem sabem para onde vai. O que essas pessoas fizeram por você? Me diga. Mas eu digo uma coisa muito mais profunda. Ainda que essa pessoa tenha te feito bem, você está buscando a aprovação dessa pessoa, mas aquilo que Jesus fez por você não se compara. Jesus Cristo morreu por você naquela cruz para te salvar. Então será se Ele te ama? Será se você deve buscar de fato a aprovação do mundo ou a aprovação daquele que te amou, que se sacrificou de fato por você? Busque a aprovação de Jesus. Busque estar bem diante dos olhos de Jesus. Faça as coisas para Deus, com Deus. Tem muitas pessoas, muitos cristãos, fazendo as coisas para Deus, mas longe de Deus. Já não são mais dependentes de Deus. Já são dependentes dos seus talentos. E esse é o maior erro, quando a gente é extremamente dependente dos nossos talentos. A gente vai para servir a Deus confiando nos talentos, nos dons, nas aptidões, confiando em nós. Mas quando a gente serve a Deus confiando em Deus e naquilo que Ele nos entregou, confiando que nós somos dependentes dEle, tudo que a gente faz é válido para Ele. Porque é uma obra feita no Espírito, que veio da vontade de Deus. Não é uma coisa feita pelo ego para se amostrar para as pessoas, para estar bem diante das pessoas, para buscar a aprovação das pessoas, não. Quando eu sirvo a Deus, faço as coisas por meio da vontade de Deus e não pelo ego, eu começo a ser dependente de Deus a tal ponto de eu não querer a aprovação das pessoas, de eu não buscar isso, mas sim a aprovação daquele que de fato merece a nossa aprovação, que é o Deus Todo-Poderoso.
Entende? O nosso Deus, o nosso Salvador, é Ele que você deve buscar agradar. Não vale a pena buscar agradar o mundo que condenou um homem perfeito chamado Jesus Cristo. O que não fará com a gente? Entenda isso, cada pessoa, ela quer que você viva de um jeito, mas Deus, Ele quer que você viva de outro jeito. Você está vivendo para o mundo, mais para o mundo, ou você está vivendo mais para Deus? Faça essa pergunta. Tudo que você vai fazer está alinhado com a vontade de Deus ou somente você faz pelo seu ego? Tem muitos cristãos que cantam, que pregam pelo ego, para atrair multidão, pessoas, seguidores. Mas será se Jesus, se Ele estivesse aqui nos dias de hoje, Ele faria as coisas pelo ego, para buscar números ou para fazer a vontade de Deus? Aí que está a questão. Qual é a tua intenção antes de fazer alguma coisa para Deus? Porque tem uma passagem lá em Mateus 7 que fala assim: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, expelimos demônio e tudo mais. E Jesus olha para eles e fala: eu não conheço vocês. Mas como é que pode? Era uma turma que expulsava demônio, fazia milagres em nome de Jesus, né? Tinha muitos sinais. Mas mesmo assim Jesus olhou para eles e falou: eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque eram pessoas que já não dependiam mais de Deus, faziam as coisas para Deus sem Deus. Estava dependendo do dom. E quando Deus ele entrega um dom, Deus não tira. O dom ele está ali. Só que como você usa o dom que Deus te deu? Você usa para se auto-beneficiar, para se auto-promover, você usa para servir a Deus por meio do seu ego, buscando seguidores, buscando a aprovação das pessoas, ou você usa para o reino de Deus, para o crescimento de Deus, para a glória de Deus? É isso que muitas pessoas não entenderam, é isso que muitos cristãos não entenderam. Tudo que Jesus fez, Ele se moveu sempre pela vontade de Deus, nunca pelo seu ego. Ele sempre se moveu pensando no reino, pensando nas pessoas, pensando em como agradar a Deus. Uma certa vez, os discípulos chegaram e falaram: Jesus, o senhor quer comer? Ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. E esse deve ser o nosso alimento. É nisso que a gente deve pensar. Acordar todos os dias pela manhã e pensar assim: o que Deus ele quer que eu faça? O que Deus ele quer que eu faça? Não é as pessoas. Não busque a aprovação de um mundo que condenou seu Salvador. Por que você está buscando a aprovação de um mundo que condenou seu Salvador? Talvez muitas pessoas riem de você porque você está querendo fazer a vontade de Deus, porque talvez você é jovem, adolescente ou adulto e está buscando ali fazer a vontade de Deus, está se guardando, está orando, está buscando viver uma vida em santidade, está lutando contra o pecado todos os dias, mas está ali firme com Deus. Você cai, mas mesmo assim você continua na presença de Deus, você avança, você não desiste, você não se afasta quando você erra. Pelo contrário, você corre para Deus quando você erra, você não corre de Deus, como muitas pessoas fazem, você corre para Deus. Então se você é uma pessoa que está buscando fazer aquilo que agrada ao Senhor e você está sendo humilhado, debochado, muitas pessoas estão debochando você, falando que não vale a pena servir a Deus, do que vale. Talvez você está por muitas provações e está começando a acreditar nessas pessoas. Mas você precisa entender, você não precisa da aprovação dessas pessoas. Sabe por quê? Porque no final da vida você não vai se encontrar com elas, você vai se encontrar com Deus. E o que você está plantando? Está plantando para você mesmo, para as pessoas, ou para o reino, ou para Deus? É sobre isso. Se Deus ele nos colocou aqui, tem algum propósito. Tem algum propósito. Entende? Continue firme, agradando a Deus, porque no momento certo Deus vai te levantar. Não importa o quanto você está sendo humilhado, perseguido, Deus ele está contigo, porque Deus é com aqueles que seguem princípios. Se você caminha com Deus, Deus ele caminha com você. E Deus ele está com aqueles que seguem princípios, que caminham pela fé. Tenha fé, não duvide, porque entenda, Deus ele conhece os seus, Deus ele conhece os íntimos. Se você anda com Deus, Deus anda com você. Não busque a aprovação de um mundo que condenou seu Salvador, porque o mundo não vai te salvar, mas sim Jesus Cristo. Deus abençoe, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deus abençoe sua vida e busque a aprovação de Deus.